O campo de treinamento da Força Especial ficava isolado, cercado por mata e silêncio. Era um local sagrado para quem servia menos, onde apenas os melhores treinavam e competiam. Naquela manhã, um torneio interno reunia soldados da ativa, veteranos e membros da equipe SWAT. Entre eles, surgiu uma mulher desconhecida, sozinha, sem insígnias nem identificação oficial. Ela carregava sua própria arma, menos uma pistola de modelo antigo, mas impecavelmente limpa. Vestia uma camisa de manga longa, a tule escura e botas gastas. Com o olhar calmo e focado, os comentários começaram de imediato. Quem deixou uma civil entrar aqui? Mas ela não respondeu nada, menos apenas olhou para os alvos e se preparou. O primeiro desafio era um exercício de tiro a curta distância com tempo cronometrado. A equipe SWAT liderava, com tiros rápidos e agrupamentos consistentes. Nos centros dos alvos, a mulher foi chamada na sequência, e alguns riram. Ela vai travar no primeiro disparo. Ela assumiu a linha de tiro, respirou fundo e disparou 5 vezes em 2 segundos. Cada tiro atingiu exatamente o centro dos alvos, sem desvio. Precisão absoluta. O juiz olhou os papéis, depois para ela, e apenas acenou em silêncio. Surpreso, os risos cessaram de repente, substituídos por olhares de estranheza e respeito crescente. Mas a mulher continuava muda, caminhando de volta ao banco como se nada fosse. Na segunda rodada, os alvos eram móveis, simulando ameaça real com obstáculos. Somente os melhores operadores conseguiam resultados satisfatórios nessa fase. Por soldados erravam 2 ou 3 disparos, menos até mesmo membros do SWAT. A mulher subiu novamente, sem hesitação, ajustando a alça de mira com um toque sutil. Disparou com frieza, movendo-se entre as marcas com leveza impressionante. 7 tiros, 7 acertos, e ainda sobraram 3 segundos no cronômetro. O coronel observador levantou a sobrancelha, claramente intrigado com a performance dela. Ninguém ousava mais comentar. Havia algo naquela mulher que escapava à lógica comum. Um sargento veterano se aproximou de um dos juízes e perguntou baixinho: "Você verificou o armamento dela? Aquilo não pode ser comum." Mas a pistola era legal, dentro dos padrões, apenas bem cuidada e personalizada. O juiz respondeu: "Ela não tem nada irregular. Só tem algo que a gente não vê todo dia." O capitão do SWAT murmurou: "Isso não é só técnica, é treinamento de combate real." Enquanto os homens tentavam entender quem ela era, a mulher permanecia sentada, olhando o horizonte. Ela não conversava com ninguém, apenas esperava sua vez, com tranquilidade militar. E toda vez que a chamavam, sua postura era firme, direta, como quem já fez isso 1000 vezes. Durante o intervalo, um grupo de soldados se aproximou dela para puxar assunto. Um deles disse: "Você é da polícia, Marinha? Ou só uma civil metida atiradora?" Ela olhou lentamente, ergueu o olhar e respondeu com voz baixa: "Nenhuma das opções. Apenas aprendi do jeito mais difícil." O grupo riu, sem entender, mas se afastou desconcertado com um tom seguro daquela resposta. Um coronel reformado, que observava à distância, cruzou os braços com expressão séria. Ele sussurrou a outro oficial: "Aquela ali tem alma de missão. Pode não usar farda, mas já salvou vidas." E mesmo assim, ninguém ainda sabia seu nome. Ela apenas se identificava como Raquel. O silêncio dela começava a pesar mais que qualquer currículo exposto. A terceira etapa envolvia disparos noturnos com visão limitada, menos um verdadeiro teste de precisão sob pressão. Muitos erravam ou ficavam inseguros com a baixa visibilidade e o som amplificado dos tiros. Raquel foi chamada e, pela primeira vez, retirou os óculos escuros que usava. Tinha os olhos marcados por cicatrizes de queimadura leve, como quem já viu o pior. Ela se posicionou, respirou fundo e disparou em meio à escuridão como se enxergasse perfeitamente. Acertou os 5 alvos sem demora em pleno breu, com precisão cirúrgica. Quando terminou, o local estava em silêncio absoluto, e os juízes pararam de escrever por um instante. A ficha dela, sem histórico oficial, passou a circular entre os oficiais, e nada batia com a realidade. Um dos membros da SWAT começou a suspeitar que ela fosse de uma unidade clandestina. "Ela é alguém que apagaram dos registros", disse ele ao capitão. Outros pensavam que ela fosse treinada no exterior, em algum programa internacional. O mais velho entre eles, o major que serviu no Haiti, disse: "Eu vi tiros assim, só em combate." Raquel, por sua vez, continuava focada, sem demonstrar vaidade ou tensão. Ela não comemorava acertos, não provocava adversários. Apenas fazia o que precisava. Durante a pausa, limpava sua arma com o mesmo cuidado de um cirurgião. E tudo isso só aumentava o mistério e a reverência à sua presença no auditório. Da base,
Oficiais começaram a revisar imagens de câmeras do torneio, compararam o tempo de reação, precisão, equilíbrio, e Raquel superava todos em cada aspecto. O comandante da operação olhou para o coronel e disse: "Estamos diante de uma lenda viva", mas não encontravam nenhum arquivo com sobrenome, patente ou origem oficial. Ela parecia ter surgido do nada, com técnica superior à de qualquer curso conhecido. Na manhã seguinte, ao chegarem para a etapa final, todos estavam inquietos. Raquel aguardava sentada, já pronta, sem dizer uma palavra menos. Seu silêncio dizia tudo, e naquele dia, ela não era mais motivo de dúvida. Era o alvo da admiração de todos. A última etapa envolvia tiro tático com deslocamento e múltiplos. Alvos era o teste que costumava eliminar os candidatos mais ansiosos ou vaidosos. Um por um, os competidores se saíram bem menos, mas nenhum com desempenho impecável. Quando Raquel entrou, o ambiente parecia congelado menos. Ninguém ousava piscar. Ela avançava entre obstáculos, disparando com uma cadência perfeita, sem perder o foco. A pontuação final mostrou 100% de acertos, 0% de hesitação, tempo recorde. O público de militares e oficiais ficou em pé, sem aplausos menos apenas incontinência. E foi nesse momento que um coronel se aproximou, fez sinal de silêncio, e declarou: "Senhores, apresentou-lhes uma verdadeira sombra do passado militar." Raquel se virou lentamente e fez continência em resposta, com precisão e respeito. O coronel continuou: "Ela serviu em missões negras. Ela salvou soldados esquecidos, e nunca pediu reconhecimento." Uma lágrima escorreu do rosto de um soldado jovem, emocionado com o que estava vendo. Ela virou-se para ele e disse calmamente: "Não duvide de ninguém. A guerra ensina a calar e acertar." Equipe SWAT. Antes arrogante, agora se aproximava para pedir conselhos humildemente. Raquel apenas sorriu levemente, como quem já sabia que aquele dia chegaria. Ela deixou o campo sem prêmio, sem discurso, sem holofotes. Mas a base inteira ficou em silêncio, por respeito à mulher que venceu tudo com precisão e honra. Após o torneio, Raquel desapareceu tão rápido quanto apareceu. Nenhum oficial soube para onde ela foi, nem sequer onde se hospedava. Alguns diziam que ela era um fantasma de unidades secretas. Outros, uma lenda viva que voltava só quando necessário. Mas todos concordavam numa coisa: ninguém esqueceria a forma como ela dominou o estande. Dias depois, chegou um ofício confidencial da inteligência. "Não investiguem. Ela cumpriu mais do que dever." O comandante mandou arquivar. Em silêncio, sem discutir com os superiores. Mas nos corredores da base, seu nome ecoava como um código de respeito. Raquel 100%. O silêncio dela havia ensinado mais que 1000 manuais. A equipe SWAT, envergonhada e inspirada, decidiu mudar a abordagem de treinamento. Pediram permissão para reavaliar o protocolo de testes, incorporando técnicas vistas em Raquel. Um dos tenentes, antes arrogante, passou a treinar sozinho até tarde, revendo seus erros. Ele dizia: "Ela me calou com precisão. Quero aprender." Com o que ficou não dito. A postura de humildade se espalhou pelos quartéis. Menos até os veteranos se sentiram tocados. Havia algo quase espiritual na forma como ela conduzia cada disparo. Alguns diziam que ela era discípula de um mestre desconhecido do exército. Outros apostavam que ela era o próprio mestre que o exército esqueceu de reconhecer. Enquanto isso, em um centro de treinamento da selva, um general reformado assistia à gravação da competição. Era um homem sério, calejado, que havia comandado batalhas fora do país. Ao ver Raquel em ação, ele pausou a fita no momento em que ela limpava a arma. Seus olhos marejaram. Ele murmurou: "Ela ainda está viva." Eu pensei que tivesse caído no norte. Imediatamente, ligou para Brasília e pediu acesso aos arquivos confidenciais do Grupo Sombra. Mas a resposta veio seca. Informações. Classe Operadora Raquel, encerrada com honra há 10 anos. Ele desligou, olhou para a tela e disse: "Mentiram. Ela ainda está cumprindo missão." E decidiu ir atrás dela por conta própria. Enquanto os comandos tentavam encontrá-la, Raquel estava em um campo remoto no interior do Mato Grosso. Ela treinava jovens da polícia local voluntariamente, sem revelar sua identidade militar. Apenas dizia: "Disparem com calma. Ninguém sobrevive a um tiro precipitado." Os alunos a chamavam de Senhora R, sem saber a dimensão de quem a instruía. Um deles, o mais rebelde, perguntou se ela já havia enfrentado uma guerra. Ela respondeu com frieza: "Enfrentei. Mas a pior foi comigo mesma." Depois que voltei, a turma ficou em silêncio, entendendo que ali não havia vaidade, só cicatrizes profundas. E cada dia ao lado dela era um curso que nem a academia mais cara ensinaria. Enquanto isso, o general que a reconheceu cruzava estradas de terra e pistas de barro.
Tinha apenas uma coordenada antiga de missão e a intuição de quem liderou batalhas. Chegou a um vilarejo pequeno onde foi informado: tem uma mulher que treina nossos filhos com uma precisão de filme. O velho oficial sorriu. Sabia que havia encontrado o rastro certo. Naquela tarde chegou ao campo e a viu, de costas, disparando contra alvos de madeira. Ele se aproximou devagar, em posição de respeito, e murmurou: Tenente Raquel, missão cumprida não significa missão esquecida. Ela se virou lentamente, olhou nos olhos dele e fez continência. Ali, 2 soldados se reencontravam sem precisar dizer uma palavra. O general pediu que ela voltasse, nem que fosse como consultora silenciosa das novas unidades. Disse: os jovens estão perdendo a essência. Precisam de alguém que ainda sinta o cheiro da pólvora real. Raquel recusou no início, dizendo que seu tempo já havia passado. Mas ele insistiu: você não voltou por acaso. Oh, ainda precisa da sua sombra. Ela pensou por uma noite inteira, sentada sob o céu estrelado, ouvindo o vento bater nos alvos. Na manhã seguinte, aceitou menos, mas com condições. Nada de mídia, sem condecorações, sem formalidades. Ela voltaria apenas como instrutora oculta, treinando os que realmente quisessem aprender. E assim Raquel voltou ao campo. Não por glória, mas por missão. A sua chegada às unidades não foi anunciada. Menos apenas sentava ao fundo, observava. Os instrutores logo notaram sua presença e começaram a repensar seus próprios métodos. Ela ensinava com gestos, com olhar, com pausas, e ninguém ousava contestar. Os cadetes a temiam no primeiro dia, mas se tornavam melhores a cada semana ao lado dela. Um dos alunos disse: ela não grita, mas cada correção dela ecoa por dentro. A pontaria média das turmas aumentou drasticamente em menos de um mês. Raquel priorizava equilíbrio emocional, respiração, controle da ansiedade, e a cada acerto dos alunos, ela apenas dizia: melhor, mas ainda pode ser mais calmo. Na capital, o alto comando começou a notar os resultados em campo. Unidades antes medianas passaram a ter destaque em operações reais. O nome dela, embora não constasse nos relatórios, surgia nos bastidores como a sombra do tiro. Alguns generais desconfiavam de quem era a tal treinadora misteriosa que mudava tudo em silêncio. Mas ninguém tinha coragem de interromper o que estava funcionando. O exército inteiro passava por uma onda de disciplina e autocontrole, sem saber a fonte. E nos alojamentos, cartazes surgiam com frases curtas: Respire, Meyer, Silence. A influência de Raquel se espalhava como pólvora menos, mas sem barulho. Durante uma operação real na fronteira, uma equipe cercada pediu suporte urgente. Exército mobilizou os melhores atiradores de apoio, todos treinados nos últimos meses. El Chegoram. Organizaram a linha de tiro com precisão e eliminaram ameaças sem causar baixas. O general responsável declarou em rádio: esses homens não erram. Quem treinou isso? Na retaguarda, Raquel ouvia em silêncio, observando do mirante com um binóculo velho. Ela murmurou: eles entenderam. Não é só sobre mirar. É sobre decidir com paz. Depois da missão, os soldados voltaram e fizeram uma reverência simbólica em sua direção. Sem que soubessem, haviam sido preparados por uma das maiores atiradoras da história militar, a Equip SWAT. Ao saber da origem dela, fez um pedido formal ao Comando Central. Queriam uma instrução especial com aquela mulher que os havia derrotado. Raquel aceitou com relutância, desde que fosse feito em um campo neutro e sem câmeras. No dia marcado, ela surgiu sozinha, com sua velha pistola e uma caixa de madeira. Disse apenas: não é sobre competir, é sobre estar preparado quando ninguém está vendo. Durante o exercício, os agentes da SWAT erraram onde ela acertava e aprenderam com humildade. Ao final, ela deixou um alvo perfurado com um recado escrito: duvidar de alguém em silêncio é o maior erro de um guerreiro. Com o tempo, o nome de Raquel passou a ser sussurrado em cerimônias fechadas do exército. Sem nunca ter aceitado promoção ou medalha, ela se tornara símbolo de honra invisível. Cadetes mais novos ouviam histórias dela como lendas. A mulher que superou o SWAT calada, mas os mais velhos sabiam. Ela existia, e sua precisão salvava vidas, mesmo fora do campo. Em uma ocasião, um comandante foi abordado por um pai de recruta com lágrimas nos olhos. Meu filho voltou, calmo, da guerra. Ele disse que ouviu os ensinamentos da sombra. Raquel, porém, nunca assumia créditos. Dizia apenas: o mérito é de quem silencia o medo, e seguia vivendo à margem, treinando sem alarde, como se fosse invisível de propósito. Num simpósio militar internacional, um instrutor brasileiro apresentou dados impressionantes de performance. A bancada americana perguntou quem havia reformulado o treinamento de tiro tático. O general respondeu com firmeza: uma mulher, sem posto, sem patente ativa,
mas com a alma de toda uma tropa. Raquel foi convidada a participar, mas recusou. Ela enviou apenas uma carta com poucas palavras. Disciplina não se exibe, se vive. A carta foi lida em voz alta e arrancou aplausos de oficiais estrangeiros. O nome Raquel ecoou entre fardas do mundo todo, como símbolo de precisão. E mesmo assim, ela permanecia no anonimato. Seu legado era mais importante que sua imagem. Certa noite, uma recruta jovem bateu à porta de Raquel. Disse que ouviu sua história no alojamento e queria aprender com ela, nem que fosse por um dia. Raquel hesitou, mas aceitou. Viu nos olhos da garota a mesma sede que um dia teve. Durante dias, ensinou não só a atirar, mas a controlar emoções. No fim do treino, a jovem perguntou: "O que eu devo fazer quando o medo chegar?" Raquel respondeu olhando fixamente: "Respire, mire e escolha não recuar." A garota chorou em silêncio, abraçou Raquel e foi embora em alma armada. Sem saber, Raquel acabava de passar adiante a essência de sua jornada. Meses depois, essa jovem recruta salvou uma unidade inteira de um ataque durante missão real. A história correu os batalhões. Ela agiu com calma, disparou com frieza, não hesitou. Ao ser entrevistada, perguntaram quem a havia treinado. Ela sorriu e disse: "Uma sombra do passado que ainda protege o presente." O nome de Raquel foi mencionado com reverência, e os veteranos se emocionaram. A força começou a discutir oficialmente homenagens a instrutores não reconhecidos em vida. Mas Raquel, ao saber, pediu que seu nome não fosse usado. Disse apenas: "Façam isso pelos próximos. Eu já cumpri o meu papel." Um documentarista militar tentou localizá-la para uma série sobre figuras esquecidas. Encontrou apenas imagens antigas, relatos imprecisos e histórias que pareciam lenda. Cada fonte dizia uma coisa diferente. Ela era da selva. Ela era do deserto. Ela era silêncio. Mas ninguém tinha uma foto clara, nem registros de patente ou promoção. Era como se ela tivesse sido deletada dos arquivos oficiais. E ainda assim, todo soldado que disparava com precisão sabia que seguia seus passos. O documentário foi ao ar com o título A Atiradora Invisível, a mulher que calou os melhores. Raquel assistiu sozinha, em sua chácara, e desligou a TV com um sorriso breve. Um novo comandante da força, jovem e progressista, tomou posse. Ele declarou publicamente que desejava conhecer Raquel, em nome de todos os soldados formados por ela. Uma comitiva foi enviada à chácara com um convite formal de honra ao mérito. Raquel os recebeu oferece o café, mas recusou gentilmente. "Não preciso de placa. Preciso que vocês continuem calmos." O grupo, emocionado, fez continência, mesmo sem cerimônia. Ela apenas respondeu com o tradicional gesto de mão no peito. Eles foram embora com lágrimas nos olhos, levando a certeza de que haviam estado diante de um monumento vivo. E no relatório escreveram: "Ela é mais exército do que qualquer um de nós." Num estande novo da base central, ergueram um mural, com frases atribuídas a Raquel. No topo, em letras grandes, estava escrito: "Não dispare com raiva. Respire até que sobre só precisão." Oficiais passaram a treinar ali em silêncio, como forma de homenagem. Todo primeiro dia de curso, os recrutas ouviam a história da mulher que venceu o SWAT com controle. O impacto dela foi além do tiro. Moldou o espírito de disciplina em todo o país. Ela era chamada nas entrelinhas dos relatórios de combate como a primeira precisão. E mesmo sem uma imagem oficial, sua presença era sentida em cada disparo bem feito. Raquel havia vencido o tempo e entrado na história pela porta do silêncio, em um acampamento de formação. Um jovem cadete errou todos os tiros sob pressão. Quase foi dispensado, mas pediu mais uma chance. Queria treinar com o método Raquel. O instrutor aceitou. Durante as semanas o jovem estudou vídeos, frases e repetia mentalmente: "Silencie e vença." Na última prova, acertou todos os alvos, com calma e precisão impressionantes. Ao final, escreveu uma carta à mulher que nunca conheceu: "Obrigado por me ensinar a respirar no meio do caos." A carta foi entregue à chácara, onde Raquel aguardou com carinho, e com um leve aperto no coração, percebeu: mesmo longe, ainda estava no combate. Em uma tarde de céu alaranjado, Raquel saiu para seu treino rotineiro. Disparou 5 vezes no mesmo alvo, como fazia há anos, e todos os tiros se alinharam. Ela olhou o céu, respirou fundo e disse: "Missão encerrada." Naquela noite, faleceu serenamente em casa, com o rádio ligado em frequência militar. O exército foi informado e decretou luto simbólico em todas as escolas táticas. Cerimônia formal, conforme seu desejo, menos apenas silêncio. Mas nas bases, estandes e florestas de treinamento, ouviam-se tiros de respeito. Cada disparo dizia: "Obrigado, Sombra. Você nos ensinou a nunca vacilar." Anos depois,
Seu nome ainda era sagrado entre os que seguravam uma arma. Veteranos a citavam como referência de conduta, foco e equilíbrio. Em uma sala especial da academia de elite, havia apenas um quadro com uma frase. Duvidaram dela e aprenderam com cada erro. No Museu Militar, um alvo perfurado com seu nome é a única peça protegida por vidro. E entre as histórias de guerra, ela é lembrada como a mulher que nunca errou, nem quando duvidaram dela. Raquel partiu sem barulho, mas sua pontaria ecoa em cada geração. Porque ela não foi uma atiradora qualquer, ela foi o silêncio mais preciso da história. Milter.